Douglas e Armando, são 9 horas e 20 minutos agora. Nas quarta-feiras nós temos aqui no programa esse momento saúde, sempre em nome do Hospital São Nicolau. E hoje em especial a gente conversa com o doutor Tessari, ele que faz parte da equipe de médicos do COT, né, que é o Centro de Ortopedia e Traumatologia do Hospital São Nicolau. O doutor é formado em Medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde em Brasília e Ortopedia e Traumatologia no Hospital de Urgência de Goiânia, membro da Sociedade Brasileira de Coluna, né? E ainda cirurgia de coluna no Hospital Universitário da UFG, né? O CRE, e ainda Medicina Intervencionista da dor. Mas antes, doutor, da gente conversar aqui, a gente sempre pergunta para quem vem aqui do hospital também, para quem é que o doutor, né, a pessoa tira o chapéu. A brincadeira do chapéu é a seguinte, né, não é político não, fica tranquilo. A brincadeira do chapéu é a seguinte, para qual música o doutor tira o chapéu? Essa é a música 1. A música 2 é com Gustavo Lima. Se hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Pra que repente ter um dia. Se ligar, eu corto aqui, Pode ficar então, tá? E a música número 3, doutor, é com Teodoro Sampaio. Pode ficar, tá? E aí, doutor? Ô, Marconi, a minha época é mais da número 3. O doutor me parece ser tão jovem. Mas eu gosto das modonas. Do modão. Tá certo. Doutor, alegria recebê-lo aqui, né? E a gente conversou aqui antes, ele é muito simpático, né? E até algumas dúvidas pessoais aqui ele tirou pra gente. Inclusive, atenção você que fica o dia inteiro de pescoço para baixo, de cabeça para baixo no celular. Depois o doutor vai explicar quais são as consequências disso. Certo, doutor? Bom, aqui em princípio, eu lendo aqui o seu currículo, né, o senhor é cirurgião de coluna, né? Isso, mano. E fez medicina intervencionista da dor. Mas vem cá, o que é essa medicina intervencionista da dor, doutor? Marconi, eu vi a necessidade de começar a trabalhar com dor a partir do momento em que a gente percebia que existia coisas a mais do que propriamente as patologias da coluna. Né? As patologias da coluna, elas são muito bem, elas dão sinais clínicos muito aflorados, né? Quando você tem uma hernia de disco, quando você tem uma condição de artrose, que existe uma dor ao movimento, mas a gente percebia que a condição dos pacientes, a maior condição dos pacientes, estava um pouco mais relacionadas a condições crônicas de dor, né? Condições que levavam em consideração não só o status da coluna, situações de envelhecimento, mas que levavam também em consideração pontos de gatilho, né? Aqueles pontos dolorosos que surgem nas costas das pessoas, que são os famosos caroços, né? Que muitas pessoas passam a mão nas costas e sentem aquelas nodulações dolorosas, situações relacionadas a condições de sobrecarga emocional, situações relacionadas a condição de sobrecarga de estresse. Então, a gente tem pensado em fazer uma intervenção desses quadros dolorosos de forma menos intervencionista, ou seja, que agride menos o paciente e que dá um resultado tão bom quanto uma manipulação cirúrgica. É claro que existem as indicações específicas, né? Não tem como você ficar fazendo uma condição intervencionista em uma situação em que o paciente está com um quadro muito grande de dor, por exemplo, numa hernia de disco, e você vê que a sua conduta com medicação não tem resolvido, a sua conduta com os bloqueios analgésicos que estão relacionados à medicina intervencionista da dor não tem resolvido, você sugere ao paciente
o prolongamento desse tratamento e às vezes até a manipulação O senhor cirúrgica. falou aí, doutor, hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Marconi, a hérnia de disco é uma patologia do disco intervertebral. O que é o disco intervertebral? É aquela borrachinha que fica entre duas vértebras, que é responsável ali pela condição de distribuição de força, de amortecimento. Com o passar do tempo, existe uma degeneração Aí tem que fazer a cirurgia. desse disco cartilaginoso e ele comprime o nervo, que está passando logo atrás dele. Quando ele comprime o nervo, o paciente geralmente refere uma dor irradiada. A dor da hérnia de disco é uma dor irradiada. Dor lombar pura, a gente tem que investigar de forma um pouquinho mais crítica, né? A hérnia de disco, ela dá uma dor na perna, ela dá uma dor irradiada. Ela dá uma dor no território que aquele nervo está sendo comprimido. Né? O senhor fala, só para entender melhor aqui, o que é dor irradiada? É dor que ela atinge várias partes do corpo, é isso? Ela inicia aqui na região lombar, baixa, passa pelo glúteo, desce na região posterior da perna, por exemplo, e vai até o pé. Isso quando você tem uma compressão de raiz de L4 e de L5, da quarta vértebra e da quinta vértebra. A raiz que sai na quarta vértebra e que sai na quinta Aí é vértebra. caso cirúrgico. Nem sempre. 90% das hérnias são de tratamento conservador. 90% delas. Então você vê que existe no nosso ambiente, às vezes, uma super indicação disso. Doutor, o que é disco de papagaio? Eu já ouvi muito falar sobre isso. O bico de papagaio, ele é uma formação óssea que ele acontece na região anterior à coluna. O bico de papagaio nada mais é do que uma reação ao envelhecimento, a uma condição de um desgaste. Quando o disco abaixa, quando existe uma degeneração da coluna, forma-se osso no ligamento longitudinal anterior, que comumente visto no raio-x é chamado de bico de papagaio. Vamos falar aqui, continuar aqui falando de medicina intervencionista. Quem está nos ouvindo agora tem algum sintoma? Quem é a pessoa que está nos ouvindo agora que vai procurar o senhor, doutor, lá no Hospital São Nicolau? Então, a medicina intervencionista da dor, ela é uma forma um pouco mais agressiva de tratar a dor, né? Aquele paciente que não melhora com o uso de medicamentos, aquele paciente que não melhora com terapias alternativas, seja fisioterapia, seja manipulações, seja quiropraxia, o que for, né? Esse paciente é o paciente, às vezes, indicado para algumas condições de intervenções, que vão desde bloqueios de ponto gatilho, essas nodulações que dão nas costas, que são dolorosas, às vezes a bloqueios mais profundos, bloqueios facetários, bloqueios que a gente faz dentro da coluna, os bloqueios epidurais, né? Bloqueio de nervo periférico que a gente faz nos casos de hérnia, em que a gente está tentando um tratamento conservador. Então, geralmente, o paciente com dor e o paciente com dor crônica são pacientes eletivos para medicina intervencionista. E esse procedimento é doloroso, doutor? Isso dói? A medicina intervencionista, ela tem por base ser um tanto menos invasiva do que os procedimentos cirúrgicos. É claro que existem procedimentos mais complexos que são tão invasivos quanto procedimentos Tem que cirúrgicos. internar a pessoa? Geralmente a gente não faz a internação da pessoa. A gente faz uma liberação no mesmo dia ou no dia seguinte, só em função de condições de medicações que a gente usa que deixa a pessoa um pouquinho letárgica, não é seguro para essa pessoa sair à rua, né? O senhor atende aqui no Hospital São Nicolau já tem quanto tempo? Olha, eu cheguei em Catalão e já tem 3 anos que eu estou 3 trabalhando anos. na cidade. 3 anos. E quais são os casos mais comuns, doutor, que aparecem no hospital? Marconi, os casos mais comuns, por incrível que pareça, são condições crônicas de dor, que na maioria das vezes não tem tanta relação com a coluna. São condições de dor que têm relação com as intempéries de uma vida. Por exemplo? Por exemplo, as sobrecargas emocionais, as sobrecargas de trabalho, os distúrbios de sono, né? Um conjunto disso, né? Quando a gente fala de dor, eu falo isso para meus pacientes no consultório, quando a gente fala de dor, a gente não está falando da semana passada, da noite passada, ou do peso que ele pegou. A gente está falando de 40 anos atrás, a gente está falando de 50 anos atrás, a gente está falando da personalidade daquela pessoa, de como ela reage aos Então, suas às vezes, nem condições tá do ligado à dia a dia. coluna da pessoa, na verdade?
Isso é a maioria das vezes. Puxa vida. Interessante isso aí. E os problemas assim, de coluna mesmo, que mais aparecem? Então, os problemas de coluna mais aparecem, geralmente tem alguma relação com as atividades das pessoas. A gente vê assim, aquela dor lombar que está associada ao movimento, geralmente que são pessoas que tiveram uma carreira de fazer uma utilização de força muscular muito grande, pega muito peso ao longo da vida, usa muito a articulação, as articulações da coluna, são pessoas que sofrem mais de condição de artrose facetária, do desgaste lá na coluna. Então é uma dor na lombar, especificamente, sem irradiação, associada ao movimento. As hérnias de disco, que são as compressões do nervo, é o chamado vulgarmente de inflamação do nervo ciático, que são as dores irradiadas. Então, Maria Augusto, um abraço, viu? Obrigado por ter participado aqui. Fica na paz. Doutor, ela perguntou aqui em relação aos convênios. Eu, em parceria com o Hospital Marconi, atualmente atendemos todos os convênios em que o hospital é credenciado. Não fazemos distinção disso, não. Então, pode ligar ao São Nicolau, ver se o seu convênio está credenciado ao Hospital São Nicolau e atendemos a todos os convênios. Bacana. Aquela pergunta em relação ao que a gente pode fazer para poder prevenir, isso é interessante. E outra coisa. Quem fica, igual esse rapaz aqui, o dia inteiro, não fala o nome dele não, o dia inteiro com a cabeça baixa no celular. Depois o Anderson Pacheco, ele perguntou o seguinte, quando se usa a prótese cervical, pode estralar o pescoço, doutor? O Anderson Pacheco, eu lembro dele, esse paciente meu. Ó. Eu operei o Anderson. O estralo, na verdade, ele não às vezes está relacionado só à condição óssea ou da cirurgia que você fez, ou alguma coisa assim, né? Quando você tem uma tensão muscular cervical grande, você movimenta, você ouve esses estalidos cervicais, né? Quando você tem situações relacionadas a sobrecargas ou um desgaste facetário, um desgaste das articulações, quando você movimenta, você também pode estar sentindo esses estalidos, mas não necessariamente só da coluna. Também tem a condição muscular que simula, você sente essas modulações, essas contraturas, e a hora que você movimenta, isso simula como se fosse um estalido. Entendi. Tem aqui a pergunta... Você não colocou o nome, amor? Cristina Aparecida. Não é essa, Cristina, é outra, essa aí é outra. Aqui, ó, doutor, tenho dores nas pernas, mas o médico falou que são os nervos ciáticos, né? Não estou conseguindo andar, tem nervo ciático. Então, Marconi, quando a dor é nas duas pernas, a gente tem que ter um padrão de investigação diferente. Porque a hérnia de disco, muito raramente, ela atinge os dois lados, né? Porque você tem de um lado saindo um nervo que vai para a perna direita, do outro lado saindo um nervo que vai para a perna esquerda. Uma hérnia, para atingir os dois, tem que ser uma hérnia muito grande, né? Tem que ser uma coisa muito grande, aí vão acontecer outros sintomas neurológicos. Geralmente, quando você tem isso, é interessante investigar, né, a condução do nervo periférico, para saber se não existe outras doenças neurológicas associadas, como a polineuropatia, né? Situações de varizes, né, de incompetência venosa, também simulam sensações de dormência, sensações de dor nos membros inferiores. Então, esses pacientes eles devem ser melhor investigados, né? Procura o hospital, amor, tá bom? Procura o doutor Antônio Tessari, agenda lá com ele para poder, né, fazer uma avaliação mais profunda. Participação de áudio, Cristiane, salve engano o nome dela. Vamos lá. O meu marido estava trabalhando num caminhão, o caminhão quebrou a tábua, ele enfiou a perna dentro da tábua, assim, caiu no buraco do caminhão. E aí, o joelho dele inchou, a perna ficou um pouco dormente. Foi na Santa Casa, disseram que ele precisava de tirar a água do joelho, que está inchado e duro o caroço. Mas que no raio-x não tinha nada de quebrar, nada disso. Aí, se ele não tirar a água do joelho, o que acontece?
E se ele tirar, tem que tirar sempre, porque falaram para ele que se ele tirar uma vez, tem que tirar sempre. E é muito caro para fazer esse tratamento, tirar a água do joelho. Obrigada. Ok, abraço para você. Então, Cristiana, quando a gente torce o joelho, a gente tem estruturas ali dentro do joelho que, dependendo da força desse trauma, de como foi essa torção, elas podem ser machucadas. E aí vão desde ligamentos a meniscos, né, e estruturas internas ali do joelho que podem ou tanto romper ou fazer lesões ali que vão gerar esse edema no joelho. Esse edema, ele pode ser do próprio líquido sinovial, que é aquele líquido que fica dentro do joelho, mas quando você tem traumas associados, o que pode estar lá dentro não é essa água, pode ser um que a gente chama de derrame articular, pode ter sangue dentro da articulação, né, em função das lesões dessas estruturas. Quando existe um edema muito grande, o paciente tem muita dor, ele não consegue dobrar o joelho, ele não consegue fletir muito o joelho, esse quadro só vai melhorar quando você fizer a drenagem dessa articulação. O que é importante, uma avaliação médica precisa, porque quando você avalia um joelho desse, você consegue entender se esse edema é das estruturas que estão em volta do joelho ou se esse edema realmente é líquido dentro da articulação. Então a gente tem exames específicos, clínicos, que a gente faz para tentar diagnosticar isso. O interessante disso é que ele realmente tem um acompanhamento. Se ele está sentindo muita dor, se ele não está conseguindo dobrar o joelho, leve ao hospital, né? Esse procedimento de drenagem é um procedimento muito simples. O problema não é só o fato de retirar o líquido do joelho, isso é para aliviar o quadro de dor dele. Posteriormente, quando o joelho dele desinchar, quando ele estiver um pouco melhor, ele provavelmente vai ter que ser submetido a uma ressonância magnética do joelho para tentar identificar as possíveis lesões que aconteceram. Porque é a mesma coisa, né? Procurar o hospital, né? Procurar uma avaliação mais profunda. Vamos falar agora daquele assunto que nós tocamos agora há pouco, em relação a essa juventude aí, essa galera toda, todo mundo de cabeça baixa, olhando para o celular. Isso pode comprometer a nossa coluna cervical, doutor? O que o senhor fala sobre isso? Recomendação? Marconi, o grande problema é quando você permanece em uma posição por muito tempo, né? O nosso organismo, o que a gente chama de cinesiologia, que o que é isso? É o trabalho, como é que eu posso te falar? O trabalho harmônico da musculatura do corpo para a gente realizar as movimentações, né? Para a gente manter determinadas posturas, eles envolvem grupamentos musculares. Então, quando se permanece numa posição durante muito tempo, se aumenta o uso dessas musculaturas e se aumenta condições de sobrecargas. No pescoço, principalmente, tem algumas publicações já da Sociedade Brasileira de Reumatologia que mostram que quando você fica com o pescoço fletido, você aumenta em 30% a 40% o eixo de tração na coluna cervical, ou seja, você aumenta a tração na sua coluna cervical. E, logicamente, você vai usar mais a musculatura para isso. Agora, você permanecer nessa postura durante muito tempo, isso vai levar a uma fadiga de determinada musculatura, o que pode, é claro, acarretar situações de dor muscular, de dores relacionadas a essas condições posturais. Doutor, eu vou te contar, quando eu tô com dor muscular, vou para a piscina, para o rio, tomar banho, resolve, é impressionante, né? Como que a natação, né? Influencia, e eu não sei se é recomendável isso, nem na minha área, mas pelo menos para mim, toda vez que estou com dor muscular, é só ir para a piscina que resolve. Claro, assim, as atividades dentro da água são atividades bem recomendadas, porque são atividades de pouco impacto, né? E principalmente se você trabalha com água numa temperatura um pouco mais elevada, você vai ter uma condição de relaxamento maior, né? Sem falar condição recreativa, que é aquilo que a gente estava conversando no começo do programa. O fato de mandar o paciente fazer atividade física, não tão somente estou pensando na musculatura dele, mas estou pensando no fato dele estar largando um pouco a rotina, largando um pouco os problemas de lado, fazendo uma coisa diferente e principalmente dedicando 40 minutos do seu dia para ele, que geralmente as pessoas estão muito em função de outras coisas e não tem um tempo para ele, para se dedicar para ele, para ter uma atividade em que ele relaxe, em que ele esqueça um pouquinho os problemas.
Então, família, esse é o Dr. Antônio Tessari, muito simpático e assim como todos os profissionais do Hospital São Nicolau, né, aparenta muito conhecimento, muita técnica, né, e muito saber naquilo que fala. Obrigado pela sua presença aqui e tá aberto aí, de repente tem alguma coisa curiosa, alguma coisa interessante que eu não tenha perguntado, você pode ficar à vontade. Marconi, eu que agradeço, fico à disposição para sanar qualquer dúvida e qualquer coisa nos procurar no hospital. Bacana. Paulinho, obrigado, viu, por ter trazido o doutor aqui, foi bem relevante pra gente. A gente aprende muito aqui com esse quadro. Em nossa manhã maravilhosa, são 9h50 agora.